Essa noite é a noite de ceia do Senhor. Sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Deixa aberto o Êxodo, capítulo 12. Vamos orar ao Senhor nessa hora, amém? Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu quero te pedir perdão, ó Deus, pela minha vida, pelos meus pecados. Deus, tudo aquilo que eu fiz que desagradou o Senhor, Pai, ó Deus, me perdoa nessa hora em nome de Jesus, Deus. A palavra do Senhor diz, ó Pai, que o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado, ó Deus. Se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ó Deus, o Senhor vem, ó Deus, purificar a minha vida, purificar a vida de cada um dos seus filhos, cada vida que está aqui, ó Deus, representada nessa hora, Pai. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra nessa hora, ó Deus, já adoramos o Senhor, ó Deus, já exaltamos, ó Deus, o Teu nome, ó Pai, somos totalmente rendidos ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, fala, ó Deus, com cada vida que aqui está, em nome de Jesus, ó Deus, traz uma palavra para o nosso coração, Pai, vivemos, ó Deus, dias difíceis, ó Pai, ó Deus, dias, ó Senhor, que, ó Deus, estamos vendo, ó Pai, ó Deus, a tristeza se abater em muitos corações, Pai, mas, ó Deus, a nossa esperança está posta no Senhor, Pai, e a nossa alegria é no Senhor, Pai, por isso te pedimos nessa hora, visita, Deus, cada família, ó Deus, o Senhor que está enlutada, cada família que está enferma, tem os seus entes queridos, ó Deus, enfermos, o Senhor possa entrar, ó Deus, trazer o Teu bálsamo nessa hora, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, e trazer, ó Pai, ó Deus, o Teu refrigério, Senhor, em nome de Jesus. Visita, ó Deus, a família daqueles que perderam, ó Deus, os seus entes queridos, conforta, consola, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, e traz o Teu alento, traz o Teu favor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 20. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, a nossa Páscoa. Hoje as famílias brasileiras, elas comemoram a Páscoa. Para muitos se tornou uma tradição comemorar esse dia com ovos de chocolates e dos mais variados tipos. Mas eu te pergunto, você sabe o que é a Páscoa? O que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa vem de um verbo que significa passar por cima. Dá uma ideia de livramento. A palavra do Senhor nos diz o que esse termo significa, passar por cima. Nós vamos entender isso agora em Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, das casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão,
e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o dia 7º, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardais, pois, as festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Pães ázimos é o pão sem fermento. Amém, queridos? Então nós entendemos que, como a palavra do Senhor diz, Páscoa, o termo significa passar por cima. Agora nós vamos entender como é que isso aconteceu. Após 430 anos de escravidão, Israel estava cansado e quase sem esperança. Sonhos de liberdade e fecundidade pareciam impossíveis. 430 anos de escravidão despojaram Israel de qualquer esperança de libertação por seu próprio poder. Israel estava clamando a Deus por ajuda, clamando a Deus um bom lugar para começar. Embora Israel já pertencesse a Deus, eles também pertenciam ao Egito, que os mantinha em cativeiro. Eles descobriram o preço horrível da escravidão. Então o que eles fizeram? Começaram a clamar a Deus por ajuda e Deus os ouviu. No entanto, eles nunca poderiam ter sonhado com o método que Deus usaria para libertá-los do poderoso Egito, do poderoso Faraó. Deus simplesmente usou um cordeiro assado. Eu quero falar para você, querido, e você falar para a pessoa que está ao seu lado. O livramento da morte depende da morte de um cordeiro. Deus estava prestes a libertar o povo. Ele tem um plano. E para Israel isso significaria a liberdade pelo qual tanto ansiavam. E tudo para eles seria novo. Queridos, observe no texto que Deus lhe diz que a partir de agora será um novo ano. O primeiro mês, o primeiro dia, o dia de um novo ano. O velho se foi. A partir de então, tudo seria novo para Israel, porque Deus estava comprando a libertação deles do cativeiro. Ele tem um plano. Isso envolveria a morte de um cordeiro. Aí o que acontece? Moisés e Arão dizem alegremente a Israel: olha, eles em breve estariam livres, que tudo seria novo para eles. Sabe, irmãos, eu imagino que eles haviam perguntado a Moisés e Arão: qual vai ser o plano? Moisés, então, o que ele faz, querido? Reúne os chefes de cada família e diz para eles: olha, Deus disse que mandaria um anjo destruidor passar por cima
das casas dos israelitas protegidas pelo sangue do cordeiro que fora sacrificado, para que fosse aspergido nos umbrais das portas para o propósito de livramento. Ao mesmo tempo em que feriria de morte as casas que não tinham a marca do sangue nos umbrais das portas, matando assim os primogênitos dos filhos dos egípcios. Por isso, digo a cada israelita: consiga um cordeiro, que seja um para cada casa. Sabe, irmãos, eu estou falando pausadamente por quê? Porque eu imagino os chefes das famílias perguntando uns para os outros como que aquilo seria. Até eles chegarem até Moisés e perguntarem: Moisés, pelo amor de Deus, que tipo de plano militar para deixar o Egito é esse, Moisés? Que tipo de plano é esse? Como nós vamos vencer Faraó e o seu exército com um cordeiro? A palavra do Senhor diz o que, irmãos? Que as nossas armas não são carnais. Deus, ele não luta com o mundo com armas militares. Deus, ele muda os corações. E quando as pessoas são mudadas, o mundo é transformado. Somente um sacrifício poderia salvá-los. Uma vida substituída por suas vidas. Somente um sacrifício, o sacrifício do cordeiro. Diz a palavra do Senhor que no crepúsculo da tarde, o cordeiro de Deus deveria ser morto no lugar deles pelas suas próprias vidas. Eu quero chamar a atenção dos amados aqui em duas coisas que entendo. Duas coisas que tiveram que acontecer para a libertação dos israelitas. A primeira coisa que me chama a atenção é o sangue ser aplicado à entrada das suas casas. O preço da liberdade envolveria um sacrifício de sangue. As instruções para que Israel fosse poupado da passagem do anjo da morte, eram claras. Diz a palavra do Senhor: tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais e na vega da porta nas casas. Sabe, queridos, não era suficiente matar o cordeiro. O sangue tinha que ser aplicado para que eles fossem poupados. Não basta acreditar, meu querido, minha querida, que Deus existe. Devemos aplicar o sangue do cordeiro no nosso coração para quê? Para que sejamos salvos. O sangue deveria ser o sinal que afastaria o anjo da morte daquele lar. Embora Israel tivesse circuncidado seus filhos como sinal da sua aliança de pertencer a Deus, não foi suficiente para salvá-los naquela hora. Somente se o sangue do cordeiro fosse aplicado, eles seriam poupados. Não porque tivessem sido circuncidados. O anjo da morte destruiria o filho primogênito em todos os lares, egípcios ou israelitas, se eles deixassem de aplicar o sangue. A presença do sangue era a evidência de que já havia sido realizado um sacrifício adequado da morte, para que o anjo da morte pudesse simplesmente passar por cima daquela casa. Agora, imagina, meu querido, minha querida, imagina aqui comigo. Imagina se um pai dissesse: nós não cremos nessa religião que exige derramamento de sangue. Não vamos matar o cordeiro. Não vamos sujar as nossas casas com sangue. Não acreditamos nessas superstições. Sabe o que ia acontecer? Se assim tivessem feito, enfrentariam o inevitável juízo de Deus. E, queridos, Deus fez exatamente o que avisou, como avisou
e quando avisou. O juízo não foi sem alerta. Quem creu foi salvo, quem não creu foi condenado. Agora, acompanha comigo agora, imagine se um pai dissesse: não queremos que o sangue seja de frente da casa, vamos passá-lo lá atrás. Ou melhor, vamos passá-lo dentro da casa onde ninguém possa ver. Eu não quero que minha casa seja diferente da casa dos egípcios. Meu Deus. Agora imagina só, querido, se assim fizesse, aquela casa teria sido visitado pelo anjo da morte. Onde o anjo da morte via o sangue, não entrava, pois o sangue ali estava dizendo para o anjo da morte: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já foi feita, aleluia, amém? Então só o sangue do cordeiro retinha a espada do juízo. O anjo da morte destruiria o filho primogênito em todos os lares, não poupando ninguém, nem egípcio, nem israelitas, se eles deixassem de aplicar o sangue. Sabe, irmãos, a presença do sangue era a evidência de que já havia sido realizado um sacrifício adequado da morte, para que o anjo da morte pudesse simplesmente passar por cima. O que os distinguia dos egípcios era o sangue. Não eram porque eles eram os melhores, não é porque eles eram os mais hábeis, não é porque eles eram os mais santos, nem os mais justos, não. O que os distinguia era o sangue. A morte não respeitou posição, a morte não respeitou o poder, a morte só não alcançou os israelitas. Por quê, meu querido? Porque estavam debaixo do sangue do Cordeiro Pascual. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que aconteceu para a liberdade dos israelitas é que eles tiveram que consumir o Cordeiro completamente. Eles tiveram que consumir o Cordeiro por completo. Aqueles que foram salvos pelo sangue alimentaram-se do Cordeiro. Reunidos em famílias, os israelitas se fortaleceram para a caminhada, comendo a carne do Cordeiro com ervas amargas. Se a família deles fosse pequena, para consumir um cordeiro inteiro, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam convidar os seus vizinhos a se unirem a eles na festa do cordeiro. Eles tiveram que consumir o cordeiro completamente. Eles não poderiam deixar nada para amanhã. Eles não poderiam deixar os restos do cordeiro como desperdício. Se não pudessem consumir cada pedaço, ele teria que ser queimado pelo fogo. Nenhum israelita deveria ignorar a ordem de sacrificar e consumir o Cordeiro de Deus. Aqueles que falhassem seriam mortos pelo anjo da morte quando ele, então, passasse a noite escura no Egito. Eu quero dizer para você, querido, e você vai falar para a pessoa, vou falar pausadamente, e você vai repetir para a pessoa que está ao seu lado. Amém? Não é a vida do Cordeiro que salva. Olha aí, anota isso aí. Não é a vida do Cordeiro que salva. Não é o exemplo do Cordeiro que redime. Não é a presença do Cordeiro na família que livra da morte. O Cordeiro tinha que ser morto. O sangue tinha que ser aplicado em cada lar e celebrado entre as famílias. O nome disso se chama Páscoa. Assim foi instituída a Páscoa pelos judeus. Sabe, irmãos, a Páscoa foi o dia da independência de Israel. Não havia como escapar da escravidão sem o cordeiro sacrificial.
O Egito nunca poderia imaginar que um povo escravizado e empobrecido como Israel pudesse conquistar a sua poderosa força militar através do sacrifício de um cordeiro. A noite do terror dos egípcios foi a noite da libertação do povo de Deus. A mesma mão que feriu foi a mesma mão que resgatou os outros. A Páscoa não apenas trouxe unidade para o povo de Israel, salvação para os seus filhos, mas também trouxe libertação do cativeiro. Israel se tornou livre para servir ao seu Deus. Olha só que interessante que me chamou a atenção nisso aí. A Páscoa tem um sinal e a Páscoa tem um propósito. A Páscoa tem um sinal e um propósito. Um sinal e um propósito. Um sinal e um propósito. Qual foi o sinal? O sinal foi o sangue. Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse uma família de judeus. A marca do sangue do cordeiro impediria a atuação do mal naquela casa. E de fato, onde estava a marca do sangue, não houve morte. Onde estava a marca do sangue, não houve destruição. Então, qual foi o sinal? O sinal foi o sangue. Agora nós vamos para o propósito. O propósito foi a libertação. A celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. O capítulo 12 de Êxodo é talvez, irmãos, o mais solene e importante de todo o Velho Testamento. Ele registra aqui a instituição da Páscoa. O sacrifício da Páscoa inaugura um novo calendário. Olha só no versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses. A Páscoa, irmãos, era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali, deixariam de ser escravos do Egito para se tornarem peregrinos rumo em direção à terra prometida. A Páscoa era um memorial de que ali cessava a escravidão. E ali começava uma nova vida livre. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Ei, eu quero dizer para você, querido, até então Israel não era uma nação. Mas agora, aleluia, livre, remido, esse povo então torna-se o povo separado de Deus. A Páscoa nos mostra um novo começo. A Páscoa nos mostra um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino. Aleluias! Aí você vai entender. Aí nós vamos identificar quando Cristo pega o pão e o vinho e pega o vinho e diz: esse sangue é a nova aliança, o novo começo. Uma nova jornada, um novo compromisso, aleluia, um novo destino. Assim como o sangue seria suficiente para salvar todo israelita do anjo da morte, eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, não há nada nesse mundo que possa purificar os seus pecados, apenas o sangue do Cordeiro. Não há mais nada disponível que possa lhe dar um lugar no céu, somente o sangue de Cristo pode lhe dar a vida eterna. Eu quero dizer para você, não é a religião que o vai salvar, não é a associação a uma igreja que o irá salvar, não é o batismo que o irá salvar, não é a educação que o irá salvar, não é a tecnologia que o irá salvar, somente o Cordeiro de Deus pode salvá-lo, e somente quando você o tomar para a sua vida e aplicar o sangue do seu sacrifício, aleluia, você encontrará a vida eterna, aleluia, glória a Deus, amém? Repete comigo assim: o pecado exigia um preço, o preço era de morte,
exigia um cordeiro perfeito, exigia um cordeiro imaculado, e só houve um. Só houve um. Repito, exigia um cordeiro perfeito e imaculado, só houve um. Os que foram libertos pelo sangue precisam se alimentar do cordeiro. O que diz a palavra do Senhor lá? Eles aspergiram primeiro o sangue nas portas e nos umbrais, para depois se alimentar do cordeiro. Ei, meu irmão, presta atenção. Eu e você que fomos salvos, eu e você que fomos purificados pelo sangue do cordeiro, nós precisamos nos alimentar do cordeiro. Aqueles que foram salvos pelo sangue alimentam-se do cordeiro. Aqueles que são salvos pelo sangue precisam se alimentar do cordeiro. O cordeiro é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento para a minha e para a sua alma. Aleluia, glória a Deus, amém? Portanto, meu querido e minha querida, a Páscoa judaica foi substituída pela ceia do Senhor. Para nós cristãos, a Páscoa judaica foi substituída pela ceia do Senhor. O pão simboliza o cordeiro e o vinho simboliza o seu sangue. Todo ano comemora-se a Páscoa, mas para nós cristãos, a nova Páscoa é celebrada na ceia. O nosso Senhor Jesus, ele instituiu a ceia, sabe quando? Na festa da Páscoa. Diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, que Jesus ele pegou um dos pães asmos, dividiu, partiu-o no meio e entregou aos seus discípulos e disse assim: olha, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice, dizendo assim: olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Mim, vós, vós em mim. Sabe, irmãos, após 430 anos de escravidão, Israel não tinha como se libertar. Somente Deus poderia salvá-los. Eles não tinham nada com que se libertar. Então Deus, o que ele fez? Providenciou um cordeiro. Um cordeiro seria a provisão de Deus para a vida e para a liberdade. Agora eu quero contextualizar isso para nós. O centro do cristianismo é a cruz. E o significado da cruz para nós é substituição. Aleluia, glória a Deus. Isso é lindo, irmãos. O centro do cristianismo é a cruz. Agora, vou jogar aqui para você. Quando o judeu, ele aspergiu o sangue nos umbrais e das portas, era em forma de uma cruz. Aí eu vou lá para o centro do cristianismo. Começou lá, hein? Aonde? Aonde começou a cruz? Lá quando foi aspergido, quando foi sacrificado o cordeiro, foi aspergido o sangue nos umbrais da porta, ó, a cruz.
E o que o Cordeiro fez? O Cordeiro substituiu. Meu Deus. O Cordeiro substituiu a vida deles para que o anjo destruidor não entrasse na casa, mas passasse por cima. Passasse por cima. Páscoa. Páscoa, olha, Páscoa, passar por cima. O centro do cristianismo é a cruz. E o significado da cruz é substituição. Ali na cruz, Jesus ele foi morto pelos nossos pecados. Ali ele foi torturado, ali ele foi traspassado. Ali o negror dos nossos pecados caíram sobre ele. Ali ele sorveu o cálice amargo do juízo de Deus, da repulsa que Deus tinha pelo pecado. Ali a espada da lei exigiu a sua morte. Por quê? Porque ele foi feito o pecado por nós. Ali ele sentiu o próprio desamparo de Deus. Ali Deus julgou o nosso pecado na carne do seu Filho. Ali Deus condenou a nossa condenação no corpo do seu Filho. Ali Deus derramou a sua ira que deveria cair sobre nós, mas caiu sobre o seu Filho. Ali Deus satisfez a sua vontade, a sua justiça violada por nós na morte de quem? Na morte do Cordeiro, na morte do seu Filho. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Cristo morreu, meu querido, minha querida, o Cordeiro de Deus, aquilo que João fala assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo morreu pelos nossos pecados, sua morte foi vicária, foi substitutiva, ele tomou o nosso lugar, na cruz ele foi abandonado, na cruz ele foi desamparado para que fôssemos, eu e você, fôssemos aceitos diante do Pai. Glória a Deus! Ali ele foi condenado pela lei. Para quê? Para que pudéssemos beber a água da vida. Aleluia! Ali ele morreu para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância, vida eterna, vida como satisfação na alma, no corpo e no espírito. Aleluia! Quando Jesus ele foi pregado na cruz, toda a maldade do nosso pecado estava sobre ele. Toda a feiura da nossa iniquidade estava sobre ele. Toda mentira, todo crime horrendo, todo adultério desonroso, toda maldade vil, toda impureza nojenta estava caindo sobre ele. Aleluia! Então repete comigo assim: obrigado, Jesus, por ser o Cordeiro de Deus que tira não somente o meu pecado, mas o pecado de todo mundo. Como diz o evangelista João, o discípulo João, em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já se recebeu, querido, o Cordeiro de Deus? Cristo já passou por cima de você? Cristo já te redimiu. Isso que é redimir. Isso que é redenção, né? Jesus passou, nos cobriu, cobriu todos os nossos pecados, para que o diabo, quando olhasse para nós, não olhasse mais para os nossos pecados, mas olhasse em nós o sangue de Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Dá para você agradecer, quero ver aí todo mundo digital, obrigado Jesus, quero ver, começou aqui Marinete, obrigado Jesus, Cantina, fala aí queridos, obrigado Jesus, muito obrigado. Sabe queridos, a Páscoa que celebramos hoje é a Páscoa do Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. Eu quero te perguntar uma coisa, você que está me ouvindo, você já recebeu o Cordeiro de Deus na sua vida? Não? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, meu Deus, que o Senhor passou por cima, ó Deus, das nossas vidas, nos cobriu com teu sangue, nos redimiu, nos reconciliou com o Pai, meu Pai. Obrigado, Senhor, ó Deus, porque todo escrito de dívida que era contra nós, o Senhor pegou e cravou lá na
cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque nós fomos libertos. Obrigado porque nós fomos, ó Deus, alcançados. Ó Deus, nós fomos libertos do cativeiro. Aquilo que nos prendia, aleluia, não nos prende mais, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o nosso coração, ó Deus, ó Pai, o fio da escarlata, ó Deus, o sangue do eterno está sobre as nossas vidas, Pai, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E nós te agradecemos a cada dia, Pai. Ó Deus, porque a palavra do Senhor diz, meu Deus, a palavra do Senhor diz que nenhuma, aleluia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, está aqui, ó. Olha aqui.